Em casa, sem ter o que fazer, doido por uma história para passar o tempo, pois vem e leia comigo. Hoje eu trago um livro que é uma leitura espetacular. Se trata do Bolsa Livro O Apolo e a Ninfa, da escritora Sarah Craven. Se você quer saber mais a respeito deste romance, fica aqui que depois da vinheta eu volto. Oi, gente! No vídeo de hoje, finalmente, nós vamos dar início à leitura do livro O Apolo e a Ninfa, da escritora inglesa Sarah Craven. Este livro ele chegou ao Brasil em forma de bolsa-livro pelos romances da editora Nova Cultural na coleção Júlia. Era o número 805, se eu não estou enganada, tá? Então, ele é um romance atual, tá? Com várias conotações a fatos mitológicos, mas apenas como forma de justificar ou intensificar determinadas ações, e não que eles façam parte da trama em si, tá? A trama ela é uma trama contemporânea, uma trama atual, tá bom? Se você quer saber mais sobre o livro, sobre a autora, sobre a proposta de leitura em si, dá uma olhada no link que eu deixei aqui no card, tá? Nesse link nós temos o vídeo de projeto de leitura. O vídeo projeto de leitura, ele é um vídeo de introdução, onde eu dou informações para você decidir se você quer ou não me acompanhar nessa viagem literária, né, até as profundezas desta obra. Então, vai lá dar uma olhadinha e depois volta aqui. Ou então, se você já viu o projeto de leitura, ou se já conhece o trabalho da Sarah Craven, ficou interessado em conhecer o romance, vamos lá que a gente vai fazer, tá? Aqui os comentários, capítulo por capítulo da história, tá bom? Do Apolo e a Ninfa. Como a gente viu, né, no projeto de leitura, esse livro ele se passa uma parte na Inglaterra, mas a trama em si se desenvolve nas ilhas gregas. Mas vamos voltar para a Inglaterra, né? Como eu já disse, a Sarah Craven, ela é inglesa, assim como a protagonista do livro dela, a Camilla Driden, que também é uma jovem inglesa de família, digamos assim, classe média baixa, né? Ela trabalha como atendente numa agência de empregos, tá certo? A única parente que ela tem é a irmã, a Kate, que é uma jovem de 19 anos. E, assim, a Camila, ela diz, né, ela fala, comenta que a irmã nunca tinha dado problema, que a irmã era uma jovem, né, tímida, conservadora, estudiosa, esforçada, né? E a Camila, ela teve que abrir mão e sacrificar muitos aspectos da vida dela para poder cuidar da irmã, né? Ela teve que largar a faculdade, teve que arranjar um emprego. Então, ela sabia que, sim, que o futuro dela meio que tinha ficado um tanto quanto comprometido com tudo isso, mas ela sonhava em dar para a irmã as oportunidades que ela, né, das quais ela tinha aberto mão, né? Ela sonhava que a irmã terminasse a faculdade, sonhava que a irmã se formasse, conseguisse um emprego melhor que ela, uma vida melhor que a dela. Então ela fazia todos aqueles sacrifícios movidos por um sincero amor fraternal, né? Ela queria ajudar a irmã. E a irmã era receptiva, né, aos planos da Camila para a vida dela. A irmã era esforçada, a irmã era estudiosa, então estava tudo correndo muito bem, né? E quando a irmã chega aos exames finais, né, do que a gente chamaria aqui no Brasil de ensino médio, né, lá, eu não sei qual é o nome que eles dão, mas quando ela chega aos exames finais, né, dessa época, exames que seriam utilizados, né, como nota de corte para que ela escolhesse a faculdade a qual ela queria participar, ela deu muito duro e ela conseguiu ser aprovada com excelentes notas. E aí uma amiga da Kate, a Lorna Stephens, né, era muito próxima da Kate, né, elas andavam sempre juntas. Só que a Lorna Stephen, ao contrário da Kate, ela vinha de uma família rica, de uma família bem, de condição financeira bem mais elevada em comparação às duas irmãs.
Inclusive a Lorna, ela tinha uma família, uma parte da família dela na Grécia, né? Ela tinha um tio que morava na Grécia. E esse tio dela convidou a Lorna para passar uns dias na Grécia como prêmio, né, pelo excelente resultado dela nas provas. E a Lorna, não querendo ir sozinha, convidou a Kate Spiro, né, irmã da Camila, para ir com ela. Camila não viu nada demais, né? Afinal de contas, né, ela ia para casa de parentes de uma amiga e ela tinha dado muito duro, ela realmente merecia, né? Ela tinha se esforçado bastante, logo ela iria para a faculdade. Então a Camila concordou numa boa, tá? Que ela fosse com a amiga dela para a Grécia. Só que o problema foi quando a Kate voltou, né? Quando a Kate voltou da Grécia, ela simplesmente voltou diferente, né? Voltou dizendo para a irmã dela que ainda ia terminar os estudos, que ia se formar, mas que isso não era mais importante. Ué, como assim, né? A Camila pensou, como assim não é mais importante? E aí ela explicou que aquilo não era mais importante, porque na verdade ela ia se casar, né? Camila não levou muito a sério, né? Ignorou, fez um outro comentário, deixou para lá. Mas depois elas voltaram novamente a esse assunto e as coisas que a Camila ficou sabendo não deixou a Camila nada feliz. A Camila ficou sabendo, por exemplo, né, que a Kate tinha conhecido, né, um rapaz grego chamado Spiro Chandriou. Ela tinha conhecido ele de que forma? Ela tinha ido para um restaurante junto com a Lorna e a família da Lorna. E nesse restaurante, o tal do Spiro foi o garçom que atendeu elas, né? E aí elas tinham simpatizado com o rapaz e tudo. E as duas amigas resolveram no outro dia voltarem escondida, né? Sem os parentes, até o hotel onde elas conheceram o Spiro, para poder conversar com ele, né? E aí, assim começou o relacionamento da Kate com o Spiro. E assim a Kate conta para a irmã, né, que ela ficou sabendo que o Spiro ele não era um simples garçom, que na verdade ele era um dos donos daquele de vários outros hotéis, né, de uma rede de hotéis e entre outras e outras coisas que a família dele, negócios que a família dele tinha. E que ele estava ali porque era costume na família dele, né, as pessoas passarem pelos cargos mais humildes, né, até o topo da gerência, para poder conhecer, ter conhecimentos práticos sobre o funcionamento, né, das diversas empresas que a família dele possuía. E eles tinham se apaixonado, né, e ele tinha pedido ela em casamento, né? Ele viria até a Inglaterra para conhecer a Camila e fazer o pedido formalmente, porque ele era muito conservador. E a Camila fica pensando que ele tinha encontrado a maneira certa para chegar até o coração da irmã dela, né? Porque a irmã dela também tinha sido sempre muito conservadora. Antes de conhecer esse Spiro, ela nunca tinha pensado em relacionamento e nunca tinha dado nenhum problema para Camila. E a Camila, apesar de ficar assim meio chateada, achou que seria melhor deixar para lá, porque a Camila achou que com o tempo, né, a Kate ia esquecer isso, o cara não ia aparecer e aí ia ficar por isso mesmo. E por um tempo, né, a Camila percebeu que a Kate, ela começou a emagrecer, ela começou a ficar triste, deprimida, né, e a Camila já estava preocupada e tudo. Mas antes que a Camila pudesse fazer alguma coisa, o comportamento da irmã dela mudou, porque ela começou a receber várias cartas começaram a chegar da Grécia, né? E a irmã dela começou a ter, assim, as esperanças reativadas por essa carta, começou a se sentir mais confiante de que realmente o Chandriot, né, o Spiro, ele viria para formalizar o compromisso com ela, né? E um belo dia ela chega para Camila e diz que o Spiro vai vir no final do mês para conhecer a Camila, né? E aí começa a história do nosso livro, começa exatamente nesse tal dia que o Spiro disse que viria, né, para fazer a visita a Camila e oficializar o relacionamento com a Kate. A Kate, ela foi encontrar com ele no aeroporto, né? E chegando lá no aeroporto, o avião que ele tinha dito que viria
pousou e ele não estava entre os passageiros. E a Kate, é claro, voltou para casa arrasada, né? Tentou ligar para ele e tudo, mas o número, né, que ela tinha dele não, ninguém atendia, ninguém dava nenhuma informação. E é agora, né, nesse momento, a Camila estava tentando fazer a irmã cair na real, perceber, né? E ele não tinha ido porque ele não queria, porque se ele quisesse, é claro que ele teria avisado se ele tivesse tido algum contratempo, né? Se ele tivesse tido algum contratempo, é claro que ele teria avisado. Mas não, ele simplesmente não apareceu, não compareceu, né? E a Kate dizendo que ele não podia fazer aquilo com ela, que ele não podia abandonar ela, né? Que ele tinha que vir, que ela tinha que casar com ele. E aí a Camila, ó, vendo, né, a situação, vendo a atitude meio que desesperada da irmã, meio que teve um pressentimento terrível. Começou a imaginar que a irmã estava grávida, né? E aí ela pergunta, né? Pergunta se ela estava grávida. E a irmã confirma, né? Diz que tá grávida. E aí a Camila fica arrasada, né, gente? Arrasada. Tinha investido tanto na irmã, pensando que a irmã ia ter, né, um futuro melhor do que o dela. E agora tava ali a irmã olhando para ela com os olhos vermelhos de tanto chorar, né? Demonstrando, né, dignidade ofendida, né? E vergonha, né? Porque estava grávida de um homem que aparentemente a havia abandonado. A Camila começa a dizer para ela que ela tem que cair na real, né? Que se ele sabia que ela estava grávida, foi por isso que ele não veio, que estava tudo muito claro, né? Até para nós aqui também, né? Nós aqui que estamos só ouvindo, estamos só de fora ouvindo aqui a história, tá bem claro para a gente também, né? Que ele não veio porque não queria casar com ela, né? E aí a Camila começa a dizer para ela, ó, que ela tem que pensar em outras alternativas, que ela não pode comprometer o futuro dela, né? E a Kate olha para a irmã e diz que não, que sabe muito bem o que ela está propondo, mas que não vai fazer isso, que ela vai ter o filho. E a Camila começa a dizer, mas você tá louca, como é que você vai fazer faculdade, cuidar de uma criança, pensa no seu futuro. E ela diz, olha, irmã, eu entendo os seus motivos, eu sei que você quer o melhor para mim, mas essa decisão é minha e eu já decidi, eu vou ter o bebê. Elas ficam nisso, né? É, a Kate se recolhe para o quarto, né? E fica lá até altas horas chorando. A Camila lá escuta a irmã chorando, né? Tem uma hora lá que ela até pensa em ir lá falar com ela, mas encontra a porta trancada e aí ela decide não bater, porque ela começa a pensar, né, que o que ela vai dizer, né? Ela não sabe o que dizer para a irmã, porque ela não tem experiência com relacionamentos, ela nunca se apaixonou, ela não sabe, ela não tem o que dizer para a irmã, né? Só frases feitas, palavras sem sentido, né? E a irmã está muito convicta de que alguma coisa aconteceu com o namorado. Ela não aceitou ainda a possibilidade de que ele possa ter faltado ao encontro deles propositadamente, que ele tenha deixado ela, né, lá, tenha largado ela propositadamente. Não. Ela ainda acredita que o noivo não veio por algum motivo, ela não tem esperança de que vai casar com ele, de que vai dar tudo certo. E teve até uma parte lá na conversa, né? E a Camila tentando convencer ela a desistir, né? Chamou ela de tola, né? Disse que ela não sabia o que estava fazendo. E ela disse para Camila que a mãe dela sabia quando escolheu o pai delas. E que ela era muito mais nova do que a Kate e que eles dois tinham sido muito felizes. E a Camila não pôde rebater esses argumentos porque era verdade. Os pais dela tinham tido um casamento maravilhoso, né? E tinham sido muito felizes até morrerem juntos no acidente, né? E terem deixado a Camila com a responsabilidade de cuidar da irmã. Pois bem, no outro dia de manhã, né? A Camila, antes de dormir, na verdade, naquela noite, a Camila resolveu ligar, né? Ligar pro hotel, né? Onde o espírito trabalhava na Grécia e a pessoa lá do outro lado do hotel disse que não conhecia ninguém com aquele nome, né? E que não podia ajudar, né? Mas ela tinha percebido, assim, no tom de voz da pessoa, tipo como uma advertência, né? A pessoa tinha dito para ela esquecer e não procurar mais
por aquela pessoa, e ela tinha sentido, assim, um tom de advertência na voz da pessoa que tinha falado com ela, né, o que já foi deixando ela aí mais encafifada ainda com toda aquela história. Pois bem, no outro dia de manhã, ela estava lá fazendo café, quando a irmã acorda e sai, né, do quarto, vem até a cozinha e fala para ela que ela vai à Grécia, vai procurar o Espira. E a Camila olha para ela e diz que ela tá ficando louca, porque ela não sabe nenhuma informação sobre o Espiro, ninguém no hotel dá informação dele, e que ela não pode simplesmente ir para a Grécia e sair procurando em toda a Grécia por ele. E ela diz que não vai para Atena, não vai para a capital da Grécia, né? Ela vai para uma ilha chamada Carfos, que ela sabe, porque o Espírito contou para ela que ele é de lá, que ele nasceu lá. Então ela diz que vai para Carfos, porque provavelmente lá ela vai encontrar a família do noivo e eles vão saber dar alguma informação a respeito dele, né? E a Camila, né, então decide que vai junto com ela, já que a irmãzinha dela ia mergulhar nessa insanidade, nessa loucura, não deixava para ela nenhuma outra opção a não ser ir junto com ela, né? Então a menina pergunta se ela pode fazer isso, porque a Kate sabe, né, que ela depende daquele emprego, elas dependem, né? A única fonte de renda que elas têm é o emprego da Camila, e a Camila diz que a patroa dela vai dar as folgas para ela, porque ela tá devendo, ela tem umas férias dentro, né? E além disso, a patroa não vai demitir ela, porque tem algumas, né, pessoas lá chatas com quem só a Camila consegue lidar. E aí elas combinam de partir, começam a fazer, né, todos os ajustes para a viagem, né? E aí o livro corta, né, do diálogo entre as duas irmãs e nos leva diretamente para a Grécia, para um pequeno hotel chamado Dionísio. Quando chega nesse pequeno hotel, no Dionísio, a Camila e a Kate, elas acabaram de chegar e era uma época turística no país e a ilhazinha de Carfos, ela tá lotada com turistas, né, viajantes e os hotéis tudo cheio. E elas, com muita dificuldade, elas conseguem 2 vagas nesse hotel, o Dionísio, né? A Kate, inclusive, né, como ela está no início da gravidez, né, os 3 primeiros meses de gravidez, ela enjoou muito dentro do avião, ela passou muito mal. E quando elas chegam no hotel, a Camila convence ela a descansar um pouco, a dormir. Enquanto a irmã está descansando, está dormindo, a Camila resolve descer, pegar um pouco de sol, tomar um suco e quem sabe, né, começar a fazer algumas perguntas, Xandriou, para ver se ela consegue alguma informação a esse respeito. Ela tá lá, né, sentada, protegida, né, pelo um sapê feito de trepadeiras enroscadas, né, em armações de madeira. Aí, quando o dono do hotel, né, um senhor chamado Costa, ele chega e coloca um suco de laranja, né, sobre a mesa onde a Camila tá e diz que é para passar o calor, né? Porque ele diz que o calor tá muito grande, inclusive, né? A Camila, ela sabe que tá mais de 40 graus na Grécia, né? Ela que vem de um país frio, né, gente? A Inglaterra é um país frio e de repente ela tá num país muito quente, não é à toa que a irmã que estava grávida nem aguentou, né? Acabou indo dormir de tão o calor que tava e tão esgotada que ela tava. E aí ela troca uma ou duas palavras, né, com o Costas. Ela percebe que ele é um homem bastante gentil, educado e sorridente, né, apesar de baixinho, truculento, né, mas ele tem assim um espírito, né, bastante acolhedor. E quando ele vai se afastando, ela tem a ideia de perguntar para ele, né, antes dela viajar, antes dela chegar lá no Dionísio, ela tinha conseguido com a Lorna e tinha ligado para o tio da Lorna, que morava em Atena, perguntando, né, se eles conheciam o Xandriou, se eles tinham como ajudar elas a encontrar. E o tio da Lorna tinha dito para ela que era melhor ela esquecer e não ir atrás dele. Novamente, aquele mesmo tom, né, de advertência, como se avisasse ela para ficar longe do Xandriou.
E a Camila nem falou isso pra Kate, porque imagina aí, né, pessoal? A Camila ficou pensando, poxa, cara, com quem foi que a minha irmã se meteu? Quem é esse cara? Todo mundo que eu procuro, que eu pergunto por ele, me manda esquecer, me manda não procurar ele, né? E a própria Camila já estava ficando assustada, já estava ficando preocupada com quem poderia ser esse cara. Uma coisa ela tinha certeza, ele não era o milionário que tinha contado para a irmã dela, né? Não era. Com certeza ele tinha enganado a irmã nesse aspecto também, né? E aí ela tem a ideia de perguntar pro Costas, né? Então ela chama ele e pergunta: Costa, tu conhece uma família, né, de sobrenome Chandriou, que tem um filho chamado Espiro? E na hora que ela pergunta, ela percebe que o Costa, né, alegre, sorridente, ele muda totalmente de expressão. Ele já olha para ela assim meio, né, contrariada, assim meio preocupado. E ele pergunta por que ela está perguntando por essas pessoas, e ela fala que tinha se comunicado, né, através de cartas, desde criança com esse tal de Espiro, tinha uma amizade, né, com ele, e que sabia que ele morava na Grécia e que achava que era ali, naquela ilha. E o cara disse para ela que não conhece ninguém com esse nome, e ele disse, ó, quer um conselho? Esquece esse pessoal, não se preocupa, não tenta encontrar essa gente não, aproveite as suas férias. Ele falou isso e foi embora. Quer dizer, mais um advertindo a Camila para não procurar o Xandriô. Gente, até eu já estou começando a ficar aqui encafifada. Quem é esse povo com quem a irmã da Camila andou, né, se metendo? Você com certeza aí em casa também já deve estar de orelha em pé, doido para saber o que é que está acontecendo, né? Porque é muito estranho. Com Costa já é a terceira pessoa que fala para Camila e cuidar da vida dela e deixar o Xandrioso em paz. É claro que a Camila não ia fazer isso, né? Afinal de contas, o cara mexeu com a irmãzinha dela. E a Camila, super protetora, né? Ela iria até o fim daquela história. Ela bebe o suco. E aí ela tem a ideia, né, de que seria bom alugar uma moto ou um carro e sair procurando, né? Ela tinha lido num folheto durante a viagem que as melhores ilhas, as melhores praias da ilha ficavam afastadas, né, do centro. Aí ela pensou que seria muito bom encontrar uma ilha calma, uma ilha não, desculpa, uma praia calma, né, semideserta, onde ela pudesse descansar antes de começar a luta que ela sabia que ia ser, né, uma grande luta encontrar esse tal desse Espiro, se é que elas iam conseguir, né? Então levanta, ela decide, em vez de ir por dentro, ela decide ir por uma escadaria que fica do lado de fora, né, e que dá acesso aos quartos. Ela tá passando pelo balcão, quando ela vê, né, no balcão uns folhetos de aluguel, né, de carro e moto, e ela decide que vai trocar de roupa e que vai seguir a ideia dela. Quando ela começa a subir as escadarias, ela escuta alguém chamando por ela, chamando Trespine. Ela olha, Trespine, né, é um termo em inglês, gente, que significa senhorita, seria como se fosse senhorita na nossa língua, né? Um termo respeitoso, né? Para senhorita ou senhora, não tem respeitoso para mulheres, tá? E a pessoa chama, né, Trespine, e ela olha, né? Quando ela olha, é um garçom, que esse garçom, ele estava atendendo a mesa do lado da dela, quando ela estava falando com Costas. Então, provavelmente ele tinha ouvido a conversa entre ela e o dono do hotel. E ele pergunta para ela, tá procurando pelo Espiro Chandriou? E ela se anima, né? Fica excitada logo, né? Alguém que conhece o Chandriou, né? Fica feliz e ela diz: estou. Você sabe onde eu posso encontrá-lo? E o cara olha para ela e diz: conheço sim, porque eu também nasci nessa ilha, assim como o Espiro, nós dois nascemos nessa ilha. E a Camila olha para ele e diz: então sabe como eu faço para encontrá-lo? Ele fica meio assim, né, meio, né, e diz: pô, olha, entenda, né, que
E ela entende perfeitamente que ele quer dinheiro, né, para poder dar a informação. Ela abre a bolsa dela, tira uma cédula de 1.000 dracma é a moeda, né, lá, e ela entrega para ele. E aí ele conta para ela que o Espiro ele está na Vila Apolo, que é a casa dele, né, uma mansão, né, chamada Vila Apolo, um pouco afastada da cidade. E ela diz: olha, tem linha de ônibus, como é que eu faço para chegar lá? Algum transporte público? Ele diz: não, a única maneira é se você alugar uma moto ou um carro. E aí ele pega, tira e oferece para ela, dizendo que é o contato de um primo dele que aluga, né, motos por um preçozinho legal, né? E a Camila fica pensando, e com certeza ele te paga algum tipo de comissão, né, para estar fazendo propaganda. Ela recebe o cartão, né? Afinal de contas, é sempre melhor você alugar com uma indicação do que você ir procurar, né, um local sem indicação de ninguém. E aí ela agradece, começa a subir de novo a escada e o rapaz chama ela novamente, chama ela, né, puxa ela pro canto, assim como se quisesse que ninguém visse, e ele fala para ela: ó, aconteça o que acontecer, não diga que fui eu, tá? Não diga que eu te dei a informação. E ela promete que não vai dizer. Ou seja, já é a quarta pessoa, né? A quarta pessoa com medo do que pode acontecer caso os Xandrios sejam incomodados, né? Então ele deu a informação porque ele viu que era uma boa oportunidade de arrancar dinheiro de uma turista boba, mas ao mesmo tempo ele ficou também preocupado com o que poderia acontecer com ele se o tal Espiro soubesse que tinha sido ele que tinha dado a informação. Eu sei o que você está pensando. Eu prometi um romance, está mais parecendo uma história de mistério e investigação. Mas é isso mesmo, gente. Já já o mistério acaba e aí a gente entra, né, na parte realmente legal da história, tá? Que é o romance entre a Camila e o Nick Chandriot. Vamos continuar então aqui. A Camila volta para o quarto. Quando ela chega, ela encontra a irmã ainda adormecida. Aí ela decide não avisar nada para a irmã, né? Decide que vai, conta para a irmã na volta. Ela troca o biquíni, né, que ela tá usando por um short, uma blusa, uma camiseta regata. Ela calça um par de tênis de lona branco e amarra os cabelos num rabo de cavalo, né? Ela quer ficar o mais confortável possível, porque o calor é muito grande, o clima é muito diferente do que ela está acostumada, e ela não sabe quanto tempo ela vai passar longe, né? Quanto tempo ela vai ficar lá fora no sol. Então ela sai e ela vai até o local, né? Que tá no cartão, o endereço que tá no cartão. Chegando lá, ela conhece o proprietário do local, que ele se intitula Adonis, mas é só no nome, viu, gente? Não tem nenhuma semelhança com o deus da beleza, ele pelo contrário, né? O cara tem, assim, é baixo, truculento, né? Tá com a barba de 3 dias, um aspecto assim meio repugnante, né? E o local, assim, é sujo, é feio, as motos estão numa situação assim meio precária, quase que a Camila desiste, né, e vai embora, mas o cara, né, tá lá, começa a atender ela e o outro indicou e ela não sabe onde procurar, né, então ela acaba decidida a alugar ali mesmo, né? Ele cobra um valor bem mais alto do que o valor normal, né? Mas ela acaba pagando. E aí ela pergunta para ele sobre o capacete e o cara olha para ela como se ela fosse uma louca, né? Sem juízo. E ele diz para ela que as estradas são boas e que não precisa de capacete. Capacete para quê, né, gente? É capacete no meio de uma ilha cheia de pedregulho, né? Numa moto que sabe lá a situação que tá, para que capacete? Aí ela, tudo bem, né? Ela olha para ele e pergunta se ele tem um mapa. Aí ele atende ela prontamente, entrega um mapa para ela todo amarrotado, né? Cheio de orelhas, mas ainda era um mapa. Ela começa a olhar para o mapa, né? Imaginando onde será que ficaria ali a Vila Apolo. Então ela não consegue localizar e ela resolve mesmo perguntar para ele onde é a Vila Apolo. E ele mostra, risca no mapa, né? Antes dele riscar, ele diz: ah, tá procurando Chandriot, não é?
Muitas mulheres procuram por ele, é um homem de sorte. Quer dizer, a Camila, né, começa a pensar, né, que a sorte dele tá prestes a mudar, né? E a Camila fica chateada com o comentário do cara, porque é mais uma evidência de que o tal Camilo Xandreu não passa de um casa nova, né, um conquistador. Ou seja, a irmã dela acabou se entregando para um Dom Juan, né, um safado que só se aproveitou da juventude dela, né? E não tá mesmo a fim de assumir o compromisso, né? Ela agradece, né? Pega a chave da moto e quando ela vai saindo, o cara diz assim: olha, se você tivesse dito que era uma mulher de Xandriou, eu tinha feito um preçozinho melhor para você. E a Camila começa a pensar que elas devem chegar aos magotes, né? De toneladas, né? Chega até ao ponto do cara justificar o cara fazer um desconto só pelo fato de ser namorada, né? Ser mulher do tal lá do Xandriou. Ou seja, a situação cada vez vai se complicando mais, cada vez os temores da Camila vão mais se confirmando a respeito, né, do espírito. E aí a Camila se lembra da conversa que ela teve com a irmã, que a irmã tinha dito para ela, antes delas partirem, que elas iam encontrar o espírito, sim, porque era o destino, né? E os gregos sempre acreditavam no destino. E a Camila tinha lembrado das fúrias. As fúrias, elas eram protetoras, né? Que os gregos acreditavam, né? Deusas protetoras que vingavam as pessoas, né? Contra os inimigos, né? Vingavam as pessoas que sofriam, né? Na mão de outros. Então ela tinha imaginado que ela seria uma fúria, né, perseguindo o Espiro por toda a Grécia, se fosse preciso, até obrigar ele a cumprir as obrigações que ele tinha com a irmã dela. E ela tinha olhado para a irmã, né, e tinha dito, olha, destino não existe, mas ela tinha cruzado os dedos, né, meninos, e tinha escondido debaixo da mesa, porque no fundo, embora ela queira parecer durona, a Camila acredita no destino, a Camila acredita, né, enfim, no amor e nessas coisas, né, só ela nunca experimentou, né, e não acredita que o amor, ela acredita no amor que a irmã tem pelo Espírito, ela só acha que, infelizmente, a irmã não é correspondida. Então ela tá lá saindo, pegando a moto, lembrando de tudo isso, o cara dizendo que teria feito um preço melhor se soubesse que ela era uma mulher de Xandriou, e ela começa a pensar, né, vou fazer com que ele pague, ele vai pagar o que ele fez com a minha irmã, ele não vai se safar dessa. Aí ela sobe na moto e ela parte. E assim, né, encerra o primeiro capítulo, tá? Com a Camila partindo numa moto, né, sem capacete, sem conhecer muito do local, com o mapa todo amassado, em busca da da Vila Apolo, em busca da Vila Apolo, para poder encontrar com o namorado da irmã dela. Será que ela vai ser bem-sucedida, hein? Você vai saber agora mesmo, vira a página. Mas onde a gente estava, sim. A Camila saiu, né, de moto e rodou seguindo, né, as estradas, tá? O caminho que ela pegou, né, pelo mapa para chegar até a Vila Apolo, ele era, né, uma aclividade, ele ia subindo, né, subindo a montanha, tá? A montanha ela era orlada, né, por árvores, tinha, né, a praia de um lado, né, e havia assim pouco sinal de vida humana, tá? Ela tinha andado já há muito tempo e a única coisa que ela tinha visto era um burrico e um cachorro, né, solto, que tinha latido para ela, tá? E ela seguiu, né, até que ela resolveu parar, porque ela estava com uma dor terrível nas costas, aquela moto era péssima, a subida também não ajudava, né, devido, né, à íngremidade. E ela começava a pensar que aquela deveria ser a pior moto que tinha no local onde ela alugou, né? Porque as manoplas estavam horríveis, praticamente não tinha freio, e se ela tivesse que brecar numa situação de emergência, podia acontecer de tudo. E ela já estava quase decidida a voltar, né? A desistir, né? Ela olha para trás e ela vê ao longe, né? A cidade de Carfos,
né, lá, os raios do sol batendo contra o telhado das casas, né, e ela vê o mar, né, a água se projetando, os raios do sol se projetando na água, e ela começa a imaginar que ela deveria estar numa praia agora, né, pegando um solzinho e não se arriscando montar em cima naquela geringonça. Mas já estava ali, né, gente? Então ela prossegue, ela decide ir em frente. Então ela avança, ela começa a subir mais ainda, mais íngreme vai ficando, e ela tá tão distraída que por pouco ela não acaba se chocando com os pilares, né, da entrada da Vila Apolo, aquelas colunas gregas, né, erguendo o portão e de um lado para o outro, né, uma imensa pedra sobre as colunas onde dizia Vila Apolo, e o emblema, né, do sol e uma carruagem, que era o símbolo do deus Apolo, né, e ela olhando, né, para aquela mansão imensa, tentando se recuperar do susto, né, foi como se ela virasse, né, virasse à direita e ela deu com aquela construção belíssima, que antes ela não tinha visto se aproximando. E aí ela para, respira fundo e ela pensa, né? Vamos lá conhecer, né? Esse Adonis, esse deus grego que já destruiu a vida de tantas mocinhas, né? Vamos lá conhecer. E ela desce, ela encosta a moto perto da coluna, porque ela pensa, quem que vai roubar uma porcaria dessa, né? Ela nem se preocupa com a moto. E ela se encaminha para o portão, ela bate, né? Ela começa a achar que ninguém vai atender ela, já tá para desistir, quando ela é recepcionada por um homem forte, truculento, e ele começa a falar com ela num tom assim meio agressivo e em grego, né? Começa a falar em grego. E ele tá segurando um walkie-talkie na mão, tá com uma arma, um revólver no cós, e falando, né, num tom agressivo com ela, numa língua que ela não entende, e ela começa a dizer que não tá entendendo, e ele não dá nenhuma demonstração de estar entendendo o que ela está dizendo. E aí ela fala, olha, meu nome é Camila, eu vim da Inglaterra para falar com o senhor Chandriot, né? Para falar com o senhor Chandriot. E o cara, aparentemente, parece que entende o que ela disse, porque ela não sabe se ele entendeu tudo ou só o sobrenome Chandriot, mas o fato é que ele começa a falar no walkie-talkie como se ele estivesse conversando com alguém, e aí depois ele faz um gesto para ela acompanhar ele, e ele começa a andar na frente, e ela vai indo mais atrás, e ele vai levando ela por um caminhozinho, tipo um bosque alardeado de oliveiras, né, imensas oliveiras, né, e ele leva ela até os fundos, né, uma área aberta, onde tem uma imensa piscina, aí tem várias cadeiras, né, de praia, com os guarda-chuva e tudo. Ela observa que uma das mesinhas, né, que estão bem próximo da piscina, tá com um copo de suco e um outro walkie-talkie em cima. O walkie-talkie tá quase caindo, assim, né? Como se tivesse sido colocado de forma distraída, né? Ou de forma irritada, né? Ela olha de um lado para o outro e ela começa a pensar, né? Que o que é que tem um simples garçom a ver com tudo aquilo ali? Ela tá realmente no meio do luxo. A casa é linda, tá entendendo? Toda em tons brancos, com os raios do sol incidindo sobre ela, né? Alardeada por alpendres, né? E tem um jardim com várias flores nas tonalidades vermelho, cor-de-rosa, né? Roxo, cercando a casa, né? Então ela tá ali praticamente no meio do luxo e se perguntando como é que pode um garçom morar num ambiente daquele. Aí ela começa a pensar, provavelmente ele é um empregado e estão me levando para a área de serviço para eu poder falar com ele, né? Desculpe. Só que o cara né, para diante dela e faz um sinal qualquer para ela, assim, e fala alguma coisa em grego, que ela também não entende, né,
E ele vai embora e deixa ela ali, né? Como se tivesse dito para ela esperar. Só que ela olha para um lado e para o outro e, tirando esses detalhes que eu já comentei antes, é como se ali tivesse deserto e não tivesse ninguém. E ela tá lá distraída ainda, admirando a beleza da casa, quando ela escuta algo saltando, quando ela olha, um corpo se projeta pro lado de fora da piscina, né? Pegando assim ela totalmente desprevenida, né? Surpreende ela. Então, o corpo, né, que saltou facilmente para fora da piscina, né? Era de um homem de estatura mediana, um corpo extremamente bronzeado, ombros largos, cintura fina, né, uma musculatura bem desenvolvida, formava-se um conjunto impecavelmente proporcional. E além dele ter, né, um corpo perfeito, né, ele também tinha um rosto muito bonito, os cabelos negros, né, e ele sacode a cabeça de um lado para o outro para se livrar da água, né? Porque ele tinha acabado de sair da piscina. E a Camila fica lá, olhando abobada, porque o cara saltou da piscina completamente nu, pelado. É isso mesmo, pessoal. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Ela chocada, né? Porque ela sabia muito bem que se exibir daquela forma, né? Na frente de uma estranha, era uma forma de insulto. E ele achou pouco, ele ainda foi andando calmamente até a cadeira onde estava a toalha, né? E se enxugou, né? Com os movimentos ágeis, né? Como de um tigre, né? Mas assim, né? De uma forma assim, ofensivamente exibicionista. Camila ficou lá olhando para ele, né? Belo como um deus grego, era a frase que realmente descrevia o rapaz, né? Quando ele finalmente para, né? Ele enrola a toalha ao redor da cintura, escondendo o principal, né, pessoal? E aí ele começa a colocar um relógio que estava sobre a mesa no pulso, e aí é que ele se digna a virar e olhar para ela, né? E aí ela percebe que os olhos dele são negros, assim como os cabelos estão brilhando, assim como se tivesse assim, uma raiva contida. E ele olha para ela e pergunta quem é ela, o que ela quer, né? E ela, assim, de início fica sem conseguir falar, né? E ele fala: olha, você forçou a sua entrada na minha casa, vai ficar aí me olhando, não vai dizer o que é que você quer. Aí é que ela cai a ficha, né? Que ela tá olhando para ele demais, né? Abestalhada, e ela falar sobre a namorada do Chandriou. E ele pega uma garrafa com água que estava em cima da mesa, enche o copo, bebe, né? Ao mesmo tempo em que faz uma análise dela, né? Começa a olhar para ela de cima a baixo. E quando ele finalmente termina de beber, ele olha para ela e diz: você não acha que está sendo muito pretensiosa, senhorita? Aí ele para, como se procurasse lembrar o sobrenome dela, e ela fala: Driden, senhorita Driden, tenho certeza que você não esqueceu. E ele fala que é vagamente familiar. E ele fala pergunta o que é que ela deseja, se ela vai passar o resto da tarde lá olhando para ele, e ela se desculpa, né? Ela pede desculpa e logo em seguida ela se recrimina: ué, por que eu tô pedindo desculpa, né? Eu não tenho pelo que me desculpar. Ele é que está sendo altamente ofensivo comigo e tudo, né? Tá me tratando dessa forma, não tenho por que me desculpar. E aí ela fala, né? Olha, eu vim aqui atrás de algum tipo de reparação pelo que aconteceu, né? Porque tem o bebê e tudo, e ele fala, e ele ri, né? E fala: reparação pelo quê? É isso que as mulheres do seu país procuram por aqui, um passatempo, uma distração, né? Não tem que haver reparação por isso. E ela, indignada, né? Porque ela sabe que muitas conterrâneas dela realmente agem dessa forma, igual, desesperadas, né? Por sexo e por atenção, mas ela tem certeza que a irmã dela não é assim, que com certeza a irmã dela não agiu assim, né? Ela fala para ele: ó, eu sei, mas esse passatempo teve consequências, né? Tem um bebê aí vindo a caminho, e eu acho que a gente tem que sentar para ver o que se pode fazer. E ele fala, né, que bebê, né,
É como se ele não lembrasse de nada, e ela fala, sim, o bebê, você não se lembra do bebê? Ele diz, não tem problema nenhum com a minha memória, me lembro muito bem que existe um bebê. Só que eu não tenho por que acreditar na sua palavra. A ciência, né, ele continua falando, a ciência desenvolveu ótimos testes de paternidade. Você tem como lutar contra mim? E ela olha para aquela riqueza toda ao redor dela e ela diz que nem em sonho ela pode fazer isso. E responsabilidade, né? Com certeza é uma coisa que não tem importância para ele. E ele diz que ela está errada, que tem muita importância para ele, que é por isso mesmo que ele não pode sair acreditando, né, nas conversas de uma garota desmiolada, de qualquer garota que aparece na porta dele tentando tirar proveito de uma situação. E ela fica chocada, né? Como assim tirar proveito, né? E ele fala, né? Ele prossegue, ele dizendo, ó, talvez você não saiba, mas aqui na Grécia, a palavra Caterine, de onde deriva Kate, significa pureza. É algo a se pensar, né? E a menina fica indignada, né? Porque ele não quer assumir criança, ele tratou ela mal desde que ela chegou lá, e agora ele se refere à irmã dela, né? Com escárnio, né? Com ironia. E ela olha para ele e diz, tá bom, senhor Xandreu, o senhor já deixou tudo bem claro, já entendi, né? Eu vim aqui porque eu esperava, né, que o senhor tivesse um pingo de decência, eu esperava que o senhor fosse fazer o que era certo, mas eu estava enganada, né? Pode ficar tranquilo que eu não vou mais lhe incomodar. Ela faz um gesto abordando tudo ao redor deles e aí ela prossegue dizendo que o bebê não precisa de todo aquele luxo para vir ao mundo, que o importante é que ele vai ser bem recebido e cuidado com amor, que ela foi ali, mas não foi pelo dinheiro, ela foi ali procurando algo mais fundamental, algo que ele nunca iria entender, né? Ela faz uma pausa, porque ela tá assim, né, bastante irritada, então ela faz uma pausa, tentando controlar a voz, e ela continua, não se preocupe, o bebê pode ser um bastardo, mas ele nunca vai saber quem foi o crápula que foi o pai dele, né? Quem era o crápula que era o pai dele. E aí ela prossegue, né? Eu só fico me perguntando quanto tempo mais, quantas vidas mais serão arruinadas até você receber, né, o castigo que você merece. E aí, sim, ele estava em silêncio, né? Ouvindo tranquilão lá, né? Calmo. Ele aparenta assim, gente, muita frieza, né? Pela forma como o livro descreve, né, que ele é um homem muito controlado, muito frio, e ele estava lá calmo, né, segurando um copo d'água, ouvindo o rompante dela, né, ouvindo ela jogar esse horror de verdade na cara dele, mas quando ela fala, né, que em vidas arruinadas, ele tipo assim, como que muda de expressão, e ele olha para ela e diz, olha, como é que você tem a petulância de me falar sobre vidas arruinadas, o que que você sabe, né? Como você ousa me falar assim, né? E ela diz, é muito fácil, senhor Xandreu, eu apenas disse. Eu apenas falei a verdade, né? E ela gira nos calcanhares para dar mais ênfase àquilo que ela falou e vai embora. Ela sai pisando firme, né? Ainda tentando controlar a raiva, porque ela ainda está muito chateada pela forma como ele falou da irmã dela, né? Com desprezo e com escárnio, e aí ela fica imaginando, né, que com certeza ele sabia que a irmã dela era virgem, e mesmo assim, ele tinha abusado dela, como tinha provavelmente, né, gente, abusado de outras antes, né, e ela fica pensando que provavelmente não tinha sido difícil para ele, né, porque ele provavelmente ele tinha impressionado a irmã dela com aquele carisma enorme que ele tinha, né, com aquela presença, né, masculina que ele tinha, né, e ela começa a pensar que, meu Deus, até ela tinha se deixado impressionar. Se ela tivesse conhecido ele, não naquela situação terrível, né, pessoal, mas numa situação, digamos, uma situação mais favorável, né, se ele tivesse sido pelo menos educado, ou até mesmo cortês, né, ela teria se deixado impressionar, teria se deixado conquistar pelo carisma enorme que ele tinha, né? E aí ela imagina, né, que ele tinha ficado com ele por apenas alguns minutos. Imagine a irmã dela, né, que tinham saído juntos, eles tinham tido dias na companhia um do outro, né? Então não tinha como a irmã dela realmente ter
resistido. E a Camila fica até envergonhada, né, por causa das reações que ela sentiu, né, na presença lá do abominável, né, senhor Chandriot, né. Começa a mudar a linha de pensamento dela, porque, né, estava mais do que claro para ela que o tal do senhor Chandriot, o tal do espírito Chandriot, ele se considerava uma espécie de Deus para quem todas as mulheres eram vítimas em potencial, né? E ela começa a se perguntar qual seria o jogo sujo que ele estivera fazendo naquele restaurante, né? Se ele tinha participado de alguma aposta ou de algum tipo de, né, de brincadeira, porque a única coisa que ele tinha contado para a irmã dela, que era verdade, era exatamente a respeito da riqueza dele, né? Todo o resto, pelo visto, tinha sido mentira. Ela chega até o local onde ela deixou a moto, né? Ela começa a subir na moto, ainda muito chateada, né? E ela começa a sair, ela parte na moto, né? Imaginando ainda, né, que tudo aquilo que ele tinha feito era imperdoável. E ela vai indo, ainda pensando em como ela ia fazer, né, para contar tudo aquilo para a irmã, né, sem que a irmã sofresse mais do que o necessário. Quando ela, de repente, ela faz uma curva e ela vê surgindo assim do nada, em direção dela, um carro esporte. E o carro esporte, ele vem vindo em alta velocidade. Ela ainda tenta se esquivar, ela ainda tenta, né, sair da rota de colisão, mas ela não consegue fazer isso rápido o suficiente, né? E ela acaba batendo contra o carro, né? E sendo jogada longe, né? Antes dela cair, ela conseguiu ver que era uma jovem, uma bela mulher que estava dirigindo o carro, provavelmente uma grega, e que ela estava horrorizada, tão horrorizada quanto a Camila. Ela olhava para a Camila, né, com uma expressão de susto, transfigurada de horror. A Camila tá lá, caída, estendida no chão, ainda se sentindo mal, né, quando ela começa a ouvir passos correndo na direção dela. E aí é uma jovem, né, se debruça sobre a Camila, né, e a jovem começa a perguntar se ela tá bem, se está ferida, se quebrou alguma coisa. E a Camila começa a pensar que provavelmente quebrou, sim, algum osso, né, porque pela dor que ela tá sentindo, deve ter realmente quebrado alguma coisa. E aí a garota começa a se desculpar, dizendo que não estava esperando que tivesse ninguém naquela estrada, né? Tipo assim, querendo se justificar. Ela parece bastante aflita, bastante nervosa. E ela fala para Camila, né, que a Camila precisa de um médico, que a Camila precisa vir com ela. Mas a Camila argumenta que tá tudo bem, né? Ela ajuda a Camila a ficar de pé e tenta guiar a Camila numa direção contrária à que a Camila estava indo, mas a Camila diz para ela que está bem, que não foi grave, que não precisa. Só que quando a Camila dá por si, tudo ao redor dela começa a girar e ela começa a desmaiar. E aí quando ela acorda, quando ela volta do desmaio, ela se sente como se estivesse flutuando em nuvens, sobre nuvens, e pingos, né, de chuvas estivessem caindo no rosto dela. Na verdade, aí ao longe ela escuta um barulho, tipo como ribombar de trovões. E à medida, né, ela tá com os olhos semicerrados ainda, e aí à medida que ela vai abrindo os olhos, ela começa a perceber que ela tá deitada num sofá, e os prováveis pingos de chuva que ela sentiu é porque alguém tá borrifando o rosto dela com água gelada, né? E aí ela se lembra que ela estava ferida. De repente, ela percebe que o barulho que ela ouviu, na verdade, era a voz do espírito Chandriot, gritando com a garota do carro, né? Ela fica horrorizada ao perceber que ela foi levada de volta para a casa dele. Olha de um lado para o outro, percebe que ela está mergulhada no mais absoluto luxo. A casa é belíssima, né? Em tons cremes e dourados, muito aconchegante, muito bonita. Mas ela só pensa em sair dali o mais rápido possível, né? Porque ela tá, né, mortificada por estar dentro da casa dele, né? Coisa que ela não queria nunca mais voltar a pisar os pés ali. E aí ele se aproxima dela
né? Ela deitada no sofá, ele se aproxima do sofá e ele diz para ela que a pessoa que estava dirigindo o carro era a irmã dele, a Ariana, e que ela tinha contado para ele tudo que tinha acontecido, né? E ele fala isso assim num tom meio áspero. E ele fala que ela precisa ficar lá na casa até que um médico venha, que já tinha mandado chamar um médico para examinar ela. E ela diz que não vai fazer nada disso, que ela vai embora, que ela não quer ficar ali, né? Ela começa a querer se sentar, mas ela começa a se sentir tonta, né? A Mika vai colocando os pés no chão, ela começa a sentir uma tontura. E ela vai dizendo para ele que não tem necessidade de todo aquele alvoroço, que ela não quer nada dele e que ela pensava que tivesse deixado tudo muito claro, que não queria nada dele. E ele diz para ela que não tem escolha, que ela não vai sair dali sem atendimento médico. E ela pergunta para ele do que ele tem medo, né? Se ele acha que ela vai processar a jovem, né? Que ele tá muito enganado, que ela não vai processar ninguém, né? Que ela só quer ir embora e se ele chamar um táxi para que ela possa voltar pro hotel, né? A irmã dela já deve estar preocupada e tudo. E ele diz, né? A sua irmã sabia que você ia sair, né? Antes ele já tinha comentado, né? Que ela devia ser louca por estar andando naquelas estradas com moto. E aí ele pergunta, né? Se a irmã dela sabia que ela ia sair de moto, tinha deixado. Então a irmã dela devia ser louca também. E ela fala que não, que a ideia tinha sido dela, que a irmã dela não sabia de nada, né? E que com certeza não tinha sido uma boa ideia, e pelo menos nessa parte ele concorda com ela, né? Que tinha sido uma ideia terrível. Enquanto eles estão lá, né, discutindo, uma empregada vestindo, né, um vestido preto e um avental branco, ela se aproxima, ela vem trazendo uma bacia com água, um vidro de antisséptico na mão e um pacote de algodão. E aí a Camila olha para aqueles objetos, né, típicos de primeiro socorro, e ela começa a dizer que não há necessidade, que não precisa, mas o Spiro, né, ele pega o material da mão da empregada, pega a bacia com água, né, e ele fala para ela que é melhor prevenir, porque ela não está na Inglaterra. Ele explica para ela que ela é na Grécia, devido ao calor, né, um simples corte poderia inflamar muito facilmente. E ele fala para ela que ele também não está satisfeito com nada daquilo que está acontecendo, mas que o que não tem remédio, remediado já está, né? E aí ele mesmo começa a fazer o curativo, né, dela, né? E ela comprime os lábios, né? Porque à medida que ele vai fazendo o curativo, arde, né? Ela tá, né, bastante ferida, então o antisséptico ele queima, né? Ele causa dor, né? E tem um momento lá que ela começa a dizer, não, por favor, né, tá doendo. E ele fala, né, que para quem estava parecendo, para quem estava dizendo que era um cortezinho de nada, ela não estava sendo muito corajosa. E ela olha para ele e diz, olha, eu acho que é melhor a gente esperar pelo médico, né? Ela fala entre os dentes. E ele diz que não vê necessidade do juramento de Hipócrates para um simples curativo, né? Ele fala assim, juramento de Hipócrates, né, pessoal? Porque, como vocês sabem, a Grécia, né, ela é o berço de praticamente toda a nossa cultura, né? E a medicina também, ela surgiu lá na Grécia, né? Quer dizer, já havia medicina no Egito, já havia medicina em outras nações, mas, assim, como uma ciência, ela toma corpo da filosofia, né, ali na Grécia e tudo. E o Hipócrates, né, que criou o juramento, né, um juramento que os médicos gregos, eles costumavam dizer, né, e até hoje, né, esse juramento sofreu, claro, as devidas transformações com o tempo, né, mas ainda existe, né, o médico, ele faz, quando ele se forma, ele faz um juramento, né, de que não pode negar socorro a ninguém, de que vai ter sempre que, né, que tentar salvar a vida das pessoas, enfim, né, e esse juramento até hoje, ele é conhecido como juramento de Hipócrates. Então ele diz para ela, né, assim, em tom de deboche, que não precisa de um médico para fazer um simples curativo, né, não precisa de alguém que tenha feito o juramento de Hipócrates. E eles estão lá, né, ele termina de fazer o curativo, né, mesmo com ela reclamando, mas o problema é que, além da dor, né, ela se sente incomodada com a presença dele, né, ele exerce, assim, um certo fascínio sobre ela, né, e ela não se sente bem, né, com ele tocando na pele dela mesmo, que seja de forma profissional, porque ele tá
fazendo aquilo ali, né, com bastante profissionalismo, com bastante cuidado, e mesmo assim, quando ele termina de fazer o curativo, ela tá com os olhos cheios de lágrimas, né, porque realmente os ferimentos eram graves, né, ela estava realmente bastante arranhada, né, a queda deixou, né, marcas bastante profundas. E aí, quando ele termina, ele observa que a blusa dela também rasgou, né, na queda, provavelmente a blusa dela rasgou. Então, ele coloca os 2 dedos assim no buraco e ele fala, ó, a roupa também foi danificada. E ele puxa do local que tá até embaixo, né? E ao puxar, ele expõe, né, o abdômen dela, né, a barriga dela. E ela fica chateada, né, porque ele fez aquilo, pergunta como é que ele ousa ter feito aquilo, né? E ele zomba dela, dizendo que recato é aquele, se as mulheres, né, do país dela mostravam muito mais do que aquilo nas praias todos os dias, né? E ela fala para ele que as mulheres do país dela são uma coisa e ela é outra, que ela não mostra, que ela não é assim, né? E aí, eles estão lá, quando a empregada vem avisar que o médico chegou. E aí o Spiro, antes de se levantar, ele fala para a irmã dele, né? Ele fala para a irmã dele pegar uma blusa dela para Camila, né? Para Camila poder trocar e voltar para casa com uma blusa inteira, né? Já que a dela tá rasgada, né? A blusa dela não serve mais. Aí a Ariana, ela responde pro irmão, né, que vai arranjar a blusa para Camila e que é melhor a Camila subir com ela pro quarto dela, porque lá o médico vai poder fazer o exame mais à vontade. E ele pergunta se é necessário, e a irmã chocada diz que claro que é necessário, que aquele tipo de exame, ele exigia privacidade, né? E o Spiro olha para ela e diz, ó, não deixa ela sozinha lá não, viu? Fica de olho nela. E a Camila, claro, fica se sentindo insultada, né? O que é que você tá insinuando, né? Ela pergunta, você acha que eu vou fazer o quê, né? Que eu vou roubar, né? Que você é muito presunçoso. E ele fala que acha que tem a mesma opinião a respeito dela e que não vai permitir que ela use, né, essa situação para tirar nenhum proveito. E ele já está em tempo de brigar quando o médico, né, que já tinha sido anunciado pela empregada, ele entra. E aí ele cumprimenta todo mundo, né, quebrando aquele clima desconfortável, né, que tava. E aí ele agradece, né, a empregada por ter providenciado o material para os primeiros socorros. E a empregada apenas balança a cabeça, né, satisfeita, né. E aí ele se aproxima da Camila e se apresenta, né, como sendo o Dr. Petros Doralantes, né, e ele fala para ela que ela teve muita sorte, né, porque ele já tinha visto acidentes como aquele, tão graves que tinham sido necessário fazer enxerto de pele, mas que as cicatrizes dela tinham sido apenas superficiais e que não iam deixar nenhuma marca, né, que ela, em breve, ela estaria, né, com a pele novamente perfeita. Aí ele fala para ela que ela só tem que tomar uma injeção, né, para prevenir infecção e ela vai estar novinha em folha. Mas só que o médico tá lá falando isso para ela quando o Spiro chama ele de lado e fala alguma coisa no ouvido dele. Aí o médico arregala os olhos, meio espantado, e diz, nesse caso eu vou ter que fazer um exame mais completo. A Helene, né, que esse que era o nome da empregada, vai ser a minha assistente. E a Camila, sem entender nada, né? A Camila começa a dizer, isso é ridículo, não precisa disso, eu tô bem. E o médico fala para ela, olha, você me parece uma jovem senhora saudável, né? Mas a sua gravidez está muito no início e precisamos nos certificar de que está tudo bem. E a Camila regala os olhos, espantada, né? Como assim? Eu não estou grávida, né? Do que vocês estão falando? E o Spiro já avança em direção dela com ar vitorioso, né? Então você estava mentindo, né? Bem que eu desconfiei. E ela olha para ele, rubra já de raiva, né? Irritada, né? E olha para ele sem saber o que dizer, de tanta raiva, e ele fala, olha, você vai sair dessa casa agora, você não vai voltar nunca mais, você não vai nunca mais incomodar ninguém da minha família. Isso se você tiver juízo, entendeu? Saia, vai embora. E assim termina o segundo capítulo, né? Nessa situação
O espírito mandando ela embora, chamando ela de mentirosa, porque ela não tá grávida. Mas se vocês bem lembram, né, gente? Quem tá grávida não é ela, é a irmã dela. O que é que tá acontecendo? Que diabo de loucura é essa, né? Você também tá curioso, querendo saber comigo? Vira a página. Vamos lá. Pois é. Então, no capítulo 3, nós estamos nessa situação, né, pessoal? Ninguém tá mais entendendo nada, eu sei. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei, caramba, né? O que que tá acontecendo aqui? Cara, não sabe quem foi que ele engravidou, né? Tá confundindo ela, o que que tá vendo, né? Então, agora no capítulo 3, vamos ver se a autora ela joga alguma luz sobre essa confusão toda, né? E a Camila, ela olha para ele, né? Com os olhos escancarados, olha para ele fixamente, irritada, e ela começa a dizer: Você tá louco, Kiryu Chandru, né? Ou você tá louco, ou então a sua presunção é tanta que você já não sabe mais nem a diferença entre uma mulher e a outra. E ela olha para ela: Como é que você fala comigo assim? Ela: Olha, eu falo porque não foi a mim que você seduziu e abandonou em Atena, foi a minha irmã mais nova, a Kate. Pronto, né, gente? Aí o choque, né, se espalhou pela sala inteira. Todo mundo começou a olhar assombrado, chocado para ela. O médico ficou todo constrangido, sem saber como agir, né? Aí o médico lá olhando de um para o outro, ela encara o olhar irritado, né, do rapaz, né? Ela olha para ele, ela diz que os olhos dele estão negros de raiva, negros como absinto, né? Como se tivesse assim um estranho brilho ardente. E ela, tipo, como já não consegue mais se controlar, né? Ela solta um soluço, né? E ela fala: E você nem lembra como é o rosto dela, seu crápula, né? Quer dizer, pra Camila passou dos limites. Como é que o cara, né, é capaz de confundir ela com a própria irmã dela, né? Então, quer dizer, ela tá arrasada, tá? Não tem mais como defender uma situação daquela, né? E o médico olha pro dono da casa e ele fala: Olha, Nick, deve estar acontecendo algum engano aqui. Eu acho que, bom, se você me permitir, eu vou atender outros pacientes, né? E ele começa a querer sair da sala quando a Camila se levanta, segura ele pelo braço e fala, né? Espera um momento, o senhor chamou ele de Nick? Aí ele fala: Eu chamei, sim, chamei. E ela: Então ele não é o espírito, Xandrô? Aí é que o médico explica para ela que, na verdade, o rapaz com quem ela estava falando desde que ela chegou à Vila Apolo não era o espírito Xandriô. Isso já deu até para você em casa matar, né, gente? O cara com quem ela vinha falando é o Nick Chandriot, que a gente já tinha falado sobre ele lá no projeto de leitura, já tinha falado sobre o misterioso irmão mais velho do Espírito, né? E aí ele começa a contar para ela, o médico, que o Nick, na verdade, ele é o irmão mais velho, né? É o chefe da família, e que o Espírito é o irmão mais novo e que ele sofreu um acidente de carro há poucos dias, né? E quebrou uma perna, né? E a menina, ouvindo tudo aquilo lá, né? Chocada, sem saber o que dizer, né? Ela tinha falado coisas terríveis, extremamente duras pro Nick, né? E o Nick também parece admirado, né? Parece admirado porque aparentemente ele jurava, acreditava que ela era a Kate, a garota que, na opinião dele, tinha feito o irmão dele cair numa armadilha de casamento, né? E aí o médico se despede com um gesto de cabeça, ele sai da sala acompanhado pela Helene, a empregada, e pela Ariana Chandriot, né, que estava lá também assistindo tudo. A Ariana, que é irmã tanto do Nick quanto do Espiro. E deixa só a Camila com o Nick lá, né, e elas sabendo que tem que se desculpar, mas sem saber nem o que dizer, né. E ela só faz comentar: Você pensou que eu era a Kate, e eu pensei que você era o Espiro. Nós dois estávamos enganados, né? E ele concorda: Parece que sim.
E ela fala, olha, mas a minha irmã só tem 18 anos, você devia ter percebido que eu sou um pouco mais velha. E ele fala que achou que a irmã dela tinha enganado o irmão dele nesse ponto também, na questão da idade também. Ele fala que ele viu o C gravado, né? Porque acho que eu não falei para vocês, mas ela vestiu uma blusa, né? Quando ela saiu no hotel, e a blusa tinha a inicial do nome dela bordado do lado direito do peito, né? A letra C, de Camila, né? E ele tinha achado que era de Catherine, né? Que é o nome, né? Que em inglês é abreviado para Kate. E ela se desculpa, né? Diz que sente muito pelas coisas horríveis que ela disse para ele, mas pede que ele entenda que ela estava transtornada por causa da irmã dela. E ele diz que, e ele elogia, né? Ó, você é leal com a sua família, isso é algo que eu admiro, tudo bem, né? Eu admiro a sua lealdade, né? Para com a sua família. E ela pergunta, olha, o seu irmão ficou muito ferido no acidente, né? Como é que ele ficou? E ele fala que ele teve uma batida na cabeça e uma perna quebrada, né? Que não foi nada demais, que só precisa de tempo e repouso. E ela, mais aliviada, né, ela comenta sorrindo, né? Ah, ainda bem, né? Que podia ter sido pior, né? E ela fala: ah, eu vou direto voltar pro hotel para contar tudo para minha irmã vai ficar radiante quando ela souber, né? Que ele tá bem, quando ela souber toda a verdade, né? E o Nick diz: ó, não vá sem antes trocar de roupa, né? E aí ela olha pro lugar onde ele tá olhando, que é a barra da blusa dela, né? Que tá aberta, né? Tava rasgada. A irmã dele tinha ficado de trazer uma blusa para ela trocar, mas com meio dessa confusão todinha nem trouxe. E ela diz: ah, tá bom, né? Ela concorda, né? Afinal de contas, já não queria mais criar problema, né? A situação já tinha sido constrangedora o suficiente, né, pessoal? Aí ele diz para ela: ó, vem, eu vou te mostrar onde fica o quarto da minha irmã. Trocar de roupa, né? Ela se levanta, né, para tentar acompanhar ele, mas quando ela dá um passo, ela vacila porque as pernas dela começam a tremer, né, ainda consequência, né, do acidente. E ele olha para ela assim, impaciente, perguntando o que é que foi, né? E ela diz que acha que é só uma reação passageira, né? E ela tenta sorrir, né, e tudo, ele se aproxima, né? E ergue ela nos braços. Levanta ela, ergue ela no braço e sai andando, carregando ela. E ela, chocada, pergunta, né? O que diabo é que você tá fazendo, né? E ele fala, e ela fala, me põe no chão, né? E ele continua, começa a subir as escadas, carregando ela, como se o peso dela nem significasse nada. E ele só faz dizer, fique quieta, né? E ele vai, leva ela, atravessa toda a sala, sobe a escadaria e coloca ela de frente com a porta, né? Do quarto da irmã dele. Aí ele bota, né? Ele empurra a porta com o ombro, né? E não tem ninguém lá dentro. A Ariana não tá, né? Ele fica meio chateado, mas ele vai até o armário e começa ele mesmo a procurar uma blusa que sirva para ela, né? E aí ele escolhe uma blusa qualquer lá, uma blusa de seda branca, e joga em direção dela, né? Que ele tinha colocado ela sentada sobre a cama. Ele joga e só ordena, vista. E ela olha para a blusa, né? Ela vê que a blusa é muito fina, provavelmente muito cara, mas principalmente ela vê que ela vai ter que erguer os braços para poder vestir a blusa, e ela imagina que vai doer, né? E ela fala para ele que acha que é melhor ficar com a blusa que ela tá mesmo, que quando ela chegar no hotel, a irmã dela ajuda ela a tomar banho e a trocar de roupa, né? Aí ele olha para ela, né, assim, parecendo meio preocupado, e ele pergunta, né, se ela tá sentindo dor, e ela fala que não muita. Aí ele estende os braços para frente e pede para ela, pergunta se ela pode fazer o mesmo movimento que ele fez, repetir o mesmo movimento que ela fez. E a bobinha vai e ergue os braços, né? Tentando mostrar que pode, né? Ela levanta os braços imitando ele. Na hora que ela levanta os braços, ele mergulha e puxa a camisa, a blusa, pelo pescoço dela, né? Deixando ela,
né, praticamente nua da cintura para cima, né? E ela ficou horrorizada olhando para ele, né? Ela agarra a blusa da irmã dele, tá em cima da cama e cobre, né, o busto com a blusa. E ela, irritada, começa a xingar ele, perguntar como é que ele se atreve a fazer aquilo. E ele fala que não é uma questão de atrevimento. Ele fala que ela tá precisando de ajuda e não tem mais ninguém lá, que ele era a única pessoa para ajudar, né? E ela começa a dizer que isso não dá a ele o direito de fazer o que ele fez. E aí ele fala para ela que na casa dele, quem determina os direitos é ele, né? Ele que determina o que ele tem e o que ele não tem direito de fazer dentro da casa dele. Então vocês verem, né, gente, que o cara é um poço de arrogância, né? O cara ele se acha assim, senhor do mundo, né? E ele vai e fala isso para ela, né? E ainda diz, ó, agora eu vou lhe esperar lá na sala, né? E começa a caminhar em direção da porta, sair do quarto para deixar ela pra ela vestir à vontade, né? E quando ele chega na porta do quarto, ele vira novamente, olha para ela e ele diz, olha, eu fico feliz em saber que o acidente não vai deixar nenhuma marca. Aí ela olha para ele e diz, por quê? Ele diz, porque você tem um corpo muito bonito. Fala e vai embora. Essa cara aí que ela deve ter feito mesmo, né? Chocada com o tamanho do disparate e despropósito, né? E ela fica lá, né, por alguns minutos, depois ela veste, né, resignado, o que ela pode fazer, né? Ela veste a blusa de seda, né? Tenta abotoar da melhor maneira possível, né? Porque ela tá sentindo muita dor no braço. Ela caminha devagar até o banheiro do quarto, é um banheiro privativo, né? Ela se olha no espelho, ela percebe que tá com os cabelos tudo desgrenhado, tá com o rosto sujo, uma aparência horrível, né? Afinal de contas ela acabou de sofrer um acidente. E aí ela tenta, ela sente até uma vontade de chorar, tão desastrada tá a imagem dela, né? E aí ela para, né, e percebe que chorar ali seria uma prova de fraqueza, então ela engole o choro, né, ela procura se arrumar da melhor maneira possível, ajeita o cabelo, lava o rosto, né, e quando ela sente que tá bem, né, ela começa a descer, né, começa a sair em direção à sala, né. Na medida que ela vai andando no corredor, ela passa por uma estátua de bronze, né, a estátua tem mais ou menos assim cerca de 90 centímetros de altura e ela representa um homem jovem, né, de feições orgulhosas como a de uma águia, né, e aí ela imagina que aquela estátua é uma réplica do deus Apolo, né, afinal de contas o nome da casa é Vila Apolo, né, ou uma pequena estátua representando o próprio dono da casa, né, e aí ela se pergunta quem saberia a diferença, né, e ela vai andando, quando de repente, né, ela escuta o barulho de uma maçaneta, né? Quando ela vira, ela vê a Ariana e o médico saindo de um dos quartos, no fim do corredor. E eles estão conversando tão compenetradamente que eles nem notam a presença dela. E eles vão caminhando em direção contrária dela e vão saindo. E aí passa pela cabeça da Camila, né? Quem poderia estar naquele quarto, se não o próprio Espírito Chandriot, que está se recuperando, né, do acidente? Então ela pensa, né, por que eu não vou logo lá e tento falar com ele, tento dizer para ele que a minha irmã está aqui, né, que nós estamos aqui, viemos para ver ele, né? Então ela resolve ir até o quarto, ela bate e ela escuta uma voz dizendo, peraste, né? Ela sabe que a expressão em grego significa entre, né? E ela entra. Quando ela entra, ela vê um homem deitado na cama, né? E o homem parece assim uma versão mais jovem do Nick Chandriot, né? Ele tá de olhos fechados, parecendo assim muito pálido, tá com uma perna engessada, a perna dele tá apoiada, né, sobre uma almofada. E ele olha para ela, né? E ela pergunta se ele é o Espírito e ele fala algumas coisas em grego. Depois ela prossegue se apresentando, dizendo que o nome dela é Camila, que ela é a irmã da Kate, que eles chegaram a Cafos, está com poucos dias,
E ele fica olhando para ela, sem entender o que ela está dizendo, com uma expressão de confusão nos olhos. E ele fala, Tressan catalaveno, né? Que é uma expressão também grega, que significa não compreendo, né? E aí ele pergunta em inglês, o que você quer? Né? E ela repete de novo, olha, eu vim com a Kate. Ela deve ter falado de mim, eu sou irmã dela, né? E ele fala, não conheço nenhuma Kate. Fala exatamente isso, não conheço nenhuma Kate. Já pensou, gente? Que loucura, né? E a Camila começa a dizer, claro que você conhece, vocês se conheceram em Atena, vocês estavam noivos, vocês iam casar. E ele continua perguntando quem é ela, o que é que ela tá, por que ela tá dizendo aquilo, o que é que ela quer, né? Quando de repente a porta se abre e o próprio Nick Chandreau aparece no umbral da porta e ele já vai dizendo que aquilo é intolerável, que o irmão dele precisa de repouso, como é que ela se atreve a incomodar o irmão dele, né? E já vai arrastando ela para fora do quarto pelo braço, né? Ela ainda tenta se livrar, mas não consegue. Ele vai puxando ela a escada abaixo. Ele tá transtornado de raiva. Pela primeira vez ela vê ele realmente irritado. Antes era uma raiva controlada, sabe? Uma raiva fria, uma raiva potente, uma raiva superior. Mas agora não, agora é uma raiva realmente, aquela raiva, né? A raiva descontrolar, a raiva de quem realmente chegou ao seu limite. E ele vai puxando ela escada abaixo, né, pelo braço, e ela vai dizendo, olha, eu sinto muito se eu violei alguma regra, mas é que eu vim para ver o seu irmão, eu queria ver o seu irmão. E ele começa a dizer que na casa dele ninguém vê ninguém sem a autorização dele, sem a permissão dele. E aí ela olha para ele e diz, se eu tivesse pedido, você tinha deixado? E ele fala que não, que claro que ele não tinha deixado. E aí ela diz, então pronto, né? Por isso que eu fui. Aí ele fala, olha, eu espero que o que você fez não prejudique o meu irmão, né? Não prejudique o meu irmão. E ela fala que não acredita que uma simples visita e algumas palavras possam prejudicar uma perna quebrada. Aí ela fala, né, que queria dar notícias da irmã dela pro Espiro, que achou que o Espiro ia gostar de saber que a irmã dela estava lá, e ele, ironicamente, pergunta se ele gostou. E ela fala que ele parecia confuso, que parecia não saber do que ela estava falando, né? Aí ele escolta ela para fora da casa, né? E quando ela chega, a bolsa dela, as coisas dela já estão jogadas no banco de um jipe, né? Assim como se ele quisesse evitar que ela tivesse qualquer motivo para retornar para dentro da casa. E aí ele salta para dentro do jipe, né? E ela senta no banco de passageiro e ele parte, né? Parte levando ela no jipe, cantando pneus, né? Como diz a expressão, sai em alta velocidade, né? E ele vai dizendo que não vai permitir que o restabelecimento do irmão dele seja prejudicado por um aborrecimento, né? E ela fala que não tinha pretendido fazer isso, que ela apenas queria ver o irmão dele. E ele falou, agora que você já viu, esqueça tudo isso. E ela começa a pensar, né, que se ele pensa que vai ficar assim, ele está muito enganado, que isso é só o começo. E o Jeep vai passando pelo local do acidente, né? A Camila olha, ela vê ainda as marcas do acidente no chão, ela começa a perceber que ela teve muita sorte, poderia ter sido muito pior. E aí o carro prossegue avançando em direção à cidade, mas num certo momento ela pergunta pela moto, e ele fala que examinou a moto e que ela não estava em condições de trafegar, que ela não estava, né? Estava precisando de manutenção. E ele pergunta onde foi que ela alugou e ela fala que foi no Adonis. E ele diz que só podia ser, né? Parece que a fama do Adonis de alugar motos, né, com problema ali já era grande. E ele pergunta se ela vai permanecer na ilha dele, né, em Carfos. E ela diz que sim, porque a irmã dela vai querer ficar o tempo todo ao lado do Espiro, né? E enquanto isso ela vai aproveitar as férias. E ele fala que lamenta muito, mas que não vai ser possível. E ela pergunta por quê? O Carfus só aceita excêntricos, né? E ele diz que não vai ser necessário a ajuda da irmã dela para cuidar do Espiro, né? Que está dispensado, que ele agradece, mas não vai ser necessário.
E ela diz que não é ele que vai decidir, né? Eles dois pretendem se casar e ele fala para ela que não deu autorização para nenhum casamento, né? E nem vai dar. E ele fala que ela que tem memória curta, que o problema das identidades foi resolvido, mas que isso não muda nada, não significa nada, porque ele continua sem aceitar que a irmã dela e o bebê que ela vai ter façam parte da família dele. Realmente, né, gente? Foi resolvido o problema dos nomes, né? Mas uma coisa tem nada a ver com a outra, né? A Camila, que foi ingênua de achar que ele ia mudar de opinião de uma hora para outra. Ele deixou bem claro que não aceitava a paternidade, que ia pedir exame de paternidade para o irmão, né? E que não ia aceitar que a criança herdasse, né? O nome do Xandriou, né? Sem ter comprovação de que realmente era sobrinho dele. E ela fala, né? Que o irmão dele tem responsabilidades, né, que ele tem que assumir as consequências, né, dos atos. E ele fala, né, que foi um erro, né, que o irmão dele não pode ser penalizado o resto da vida pelo que aconteceu, né? E ela fala, então seu irmão vai sair sem sofrer nem nada, enquanto a minha irmã sofre todas as consequências negativas. Não aceito isso, né? E isso é usar 2 pesos e 2 medidas, né? A Camila fala para ele. E ele fala que o irmão dele é jovem, que não vai permitir que o irmão dele estrague o futuro dele por causa de uma atitude impensada, né? E ela pergunta, e quanto o futuro da minha irmã? E ele fala, sua irmã é uma moça inteligente, ela vai entender. Quanta sacanagem, né, gente? Total, né? Total assim, como é que eu posso dizer? Hipocrisia, né? Quer dizer, o irmão dele, ele protege a irmã dela que se dane, né? Mas os dois fizeram junto, né? Ninguém foi obrigado, né? E a Camila não vai deixar isso barato, de jeito nenhum, galera. E a Camila fala, né, que eles estão apaixonados, que a irmã dela tá sofrendo, que ele não pode tratar. Não, primeiro ela pergunta se o irmão dele concorda com isso. E ele fala que o irmão dele sabe das obrigações dele e que ela não deve alimentar nenhuma esperança para a irmã dela, né? E ela fala que ele não pode tratar aquele assunto daquela forma, com aquela frieza, porque eles estão sofrendo, porque eles estão apaixonados, e ele fala que é a primeira de muitas paixões que eles ainda vão ter na vida. E aí a Camila começa a pensar que para o irmão dele talvez até seja assim, mas não para a irmã dela. Que a irmã dela tinha se entregado de corpo, alma e coração, que uma rejeição daquele tipo, né, poderia deixar marcas para toda a vida, né? E ela pergunta, né, se a palavra dele é uma sentença, só que ela pergunta assim num tom de ironia, né? E ele fala que tem os próprios planos dele para o irmão dele, e os planos dele não incluem a irmã dela. E ela pergunta, um casamento arranjado? E ele fala, não, um casamento pautado nos bons costumes. E ela pergunta se ele não cansa de controlar a vida de todo mundo. E ele diz que é responsabilidade dele, que ele não pode ficar alheio às responsabilidades dele, né? E ela fala, né, e tudo isso é porque a Kate, né, ela ensinou que tudo isso é porque a Kate é pobre, que se a Kate fosse rica, a história seria diferente. E ele fala que não, que o problema não é só o fato da Kate não ser rica, mas sim também que a esposa do irmão dele tem que ser uma moça mais bem comportada, né? Que não uma moça que já vai logo liberando tudo, né, gente? Não foi essas palavras que ele usou, mas é mais ou menos isso que ele quis dizer, né? E aí ela fala para ele, né, que os dois estavam apaixonados e que quando as pessoas estão apaixonadas, nem sempre elas usam a razão. E aí ela pergunta, né, se alguma vez ele teve apaixonado ou se ele é como a estatuazinha de pedra que ela viu na casa dele, belo, mas sem coração, né? E ele fala que os sentimentos dele não estão em discussão. Ela insiste que o Spiro e a Kate precisam se encontrar, pelo menos para decidir o futuro do bebê, né? O que vai ser feito para o bebê. E ele diz que isso não será possível. Ela fala que essa é a opinião dele, mas que o Spiro pode pensar diferente e que ela vai continuar insistindo.
E ele fala que o assunto não está aberto à discussão. E eles continuam nesse bate-boca a viagem todinha, gente. Até que ele para o carro na frente da casa do Hotel Dionísio, né, onde ela está hospedada. E ele fala para ela que é melhor que ela e a irmã dela voltem para o lugar de onde elas vieram, né? E ela fala que isso não vai acontecer, que ele não pode manter os dois afastados, que isso é muito arbitrário, que ela vai lutar, né, pelos direitos da irmã dela. E aí ela fala para ele que agora ela entende por que a palavra tirano é de origem grega, querendo dizer que ele é um tirano, né? E ele apenas dá um sorriso de canto de lado e ignora ela, né? E ela fala que ele tá com medo, que eles dois se encontrem, porque ele não quer perder a influência que ele tem sobre o irmão dele, não quer deixar o irmão dele viver a própria vida. E ele diz para ela que eles podem se encontrar quantas vezes eles quiserem, porque não vai fazer a menor diferença. E ela diz, eu não tenho por que acreditar nisso, né? E ele fala, ó, não vai fazer a menor diferença, porque a pancada que o meu irmão levou na cabeça deixou ele com amnésia. E a Camila fica chocada, né? Olhando para ele, porque até aquele minuto ela tinha pensado que tinha sido apenas uma perna quebrada, né? Uma coisa sem importância, mas já tá com amnésia. Agora ela consegue entender por que ele não reconheceu o nome da irmã dela, por que ele não sabia do que ela estava falando, né? E ela leva a mão ao rosto horrorizado, né? E começa a dizer, né? Coitado, meu Deus, não pode ser verdade, que horror, que terrível, né? E ele olha para ela e diz, acha que eu mentiria sobre algo tão sério? Não mentiria, dizendo que meu próprio irmão está com amnésia. E ela diz, não, 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 o que nós vamos fazer, né? E ele fala, ó, não vamos, vocês não vão fazer nada, eu vou cuidar do meu irmão, do meu jeito, peguem as coisas de vocês e voltem para o lugar de onde vocês vieram. E ela fala, olha, isso é o que você pensa, eu não vou deixar você afastar a minha irmã dele, eu não vou deixar, eu vou lutar. E ele fala, o que é que você está querendo dizer? Está querendo dizer o que eu devo fazer? Uma mulher pretendendo impor a sua vontade a mim? Nunca, né? Aí ele pega, agarra ela, né? Ele ri com desdém, puxa ela, impetuosamente em direção ao peito. Ela quase grita por causa da dor, né? Ela tá ferida, né? No braço, né? Mas ela é silenciada por um beijo repentino e violento. É isso mesmo. Ele beija ela lá na frente da entrada do hotel, para todo mundo que tá lá no hotel ver, né? Ela sente assim passa a dor, né? E ela começa a sentir uma sensação de bem-estar, né? Ela não consegue evitar de gostar do beijo, né? E aí ele intensifica o beijo, um beijo que era para ser apenas um beijo de castigo rápido, se torna mais profundo, até que ele solta ela, né? Ele solta ela, e ele olha para ela e diz, agora, senhorita Camila Driden, não apareça nunca mais na minha frente ou você vai se arrepender. E aí ele salta de volta no Jeep e vai embora, cantando pneu, deixando ela lá horrorizada na frente do hotel, sem saber por que ele tomou essa decisão, né? Aqui entre nós, né, gente, acho que já tava com vontade de beijar ela há mais tempo e arranjou isso só como desculpa. Ou então ela irritou tanto ele, né, que ele queria se vingar, e vocês sabem, né, na maioria das vezes os homens preferem dar um beijo do que um tapa. Mas o fato é que ela ficou lá, horrorizada, olhando ele ir embora, né, atônita, com todas aquelas informações girando pela cabeça dela, e agora ela teria que entrar, subir, para dizer, contar tudo aquilo para a irmãzinha dela, né? Como será que vai ficar então, gente, essa história? Será que a Camila vai conseguir convencer o Nick a permitir, a dar uma chance para a irmã dela encontrar com o irmão dele? Como será que ela vai fazer para vencer a teimosia desse homem? Será que eles vão acabar se envolvendo mais ainda, né? Ou será que não? Bom, vamos ver aí o que vai acontecer nessa história, tá? A partir do capítulo 4, tá bom?